Fala galera, tudo bem aí com vocês? E aí, como é que foram aí na prova da Santa Casa? Provinha da Santa Casa já aí para 2022. Adorei a prova, achei a prova muito legal, uma prova realmente para quem deseja entrar numa grande universidade como é a Santa Casa, uma prova muito bem feita, para quem realmente tem um ótimo nível de conhecimento. Eu espero de coração que todos vocês tenham ido muito bem. Quem não foi está dando uma olhadinha na prova para ver como é que é a prova, vai ver que é um nível, né, de excelência. Vamos lá? Vamos para a resolução? Vamos ver como é que foi? Bom, nós temos aqui, abrimos com botânica, né? Diferente, né? Botânica é ao mesmo tempo reprodução assexuada, sexuada. Vamos ver como é que foi? Ó, seguinte, a questão diz assim, ó. A enxertia representa um tipo de propagação vegetativa feita entre duas plantas compatíveis denominadas cavaleiro e cavalo. Por que isso? Porque uma planta vai dar sustentação para que uma outra planta venha a ser colocada em cima. Então a planta de baixo vai ser o cavalo e a planta que vai ser colocada em cima vai ser o cavaleiro, tá bom? Uma sobre a outra. Bom, suponha que em determinada enxertia o cavaleiro utilizado é um ramo de laranjeira. Então o que vai ser colocado em cima, um ramo de laranjeira. E que o cavalo seja proveniente de um limão cravo, que é uma espécie de limão muito resistente. Você já não encontra tanto em mercado para comprar. É uma coisa que você encontra mais em sítio, em quintais aí, casa antiga, interior tem bastante. E que o cavaleiro tenha um desenvolvimento, tenha se desenvolvido. A figura ilustra essa situação. Então, ele vem aqui, coloca aqui para nós uma planta que é o cavaleiro, e aí ele põe que a planta vai se desenvolver, né? Ele coloca até uma cor diferenciada. Ó, tá aqui, ó. Esse é o cavaleiro. Raiz do cavalo, né? A planta, que no caso aqui foi o limão cravo, foi usado aqui na base, e aí nós temos a plantinha colocada aqui. Beleza? Então ele coloca uma situação dessa. E aí ele vem com perguntas, né? Ele diz assim, ó, considere que em um pomar existam 30 plantas geradas por enxertia e que os cavaleiros tenham sido retirados de uma mesma laranjeira. Caso uma praga prejudique drasticamente um dos cavaleiros, quantas das demais plantas poderão ser prejudicadas? Justifique sua resposta em relação às características genéticas das plantas. Gente, eu coloquei aqui, primeiro para você ter uma noção, que isso é uma técnica de reprodução assexuada, né? Porque os indivíduos formados vão ser todos geneticamente idênticos, e é uma reprodução que a gente chama de induzida, porque é feita pelo homem. O homem induz isso a acontecer, né? E a técnica de enxertia é uma delas, onde, ó como é que a gente define enxertia. União íntima entre duas plantas, de maneira que se crie uma interdependência na qual uma não pode sobreviver sem a outra. Nós temos três situações: a borbulha, a encostia e a garfagem. Veja, garfagem é fixar um pedaço de um ramo, que é um garfo ou uma cavaleira, no caule de um outro vegetal, que é o cavalo, e de forma que o ramo se desenvolva. Então a enxertia descrita na questão é do tipo garfagem. Perceba, eu fiz aqui um desenho, dá uma olhada aqui, tá? Ó, a garfagem é quando nós pegamos uma plantinha assim, ó, a cavaleira, abrimos fazemos um cortinho, um sulco, né? E a gente espeta a planta aqui e depois enrola para que a planta comece a se desenvolver. Então, é uma técnica muito comum, tal. Existe um tipo de garfagem que o pessoal usa uma nomenclatura um pouco diferente, que é copulação. Qual que é a diferença? Ao invés de você fazer uma cunhazinha e espetar a cavaleira em cima do cavalo, você, olha lá, corta chanfrado, tá vendo? Corta aqui, pega a planta cavaleira e coloca em cima da planta cavalo, acopla uma na outra, e aí você, olha lá, une, né, os dois pedaços. Existem fitas especiais para se fazer isso. Você fala, professor, mas e aí, a planta consegue desenvolver? Cara, consegue desenvolver. Eu vou te explicar por quê. Quando você faz isso, você sabe que o xilema da planta fica bem aqui no meio, né? Então a planta absorve água e sais, e aí pelo xilema, água e sais vai subindo. Como você acoplou a planta, água e sais continua passando,
E a planta de cima, com água e sais, vai fazer fotossíntese, vai produzir carboidrato, normal, normal. Lá em cima, você vai ter a produção de carboidrato, de sacarose, e pelo floema a seiva vai começar a descer mais lateralmente. Ó, vai descer e vai chegar até a raiz e não vai deixar a planta morrer, né? Então você acopla de tal forma que o xilema do cavalo vai acoplar com o xilema do cavaleiro e o floema do cavalo vai acoplar com o floema do cavaleiro e vai conseguir passar até que vai formar em volta um tecido de cicatrização. Isso vai precisar ficar assim amarradinho durante muito tempo. Então, são técnicas, né, de enxertia. Eu quis te mostrar duas aqui. Bom, seguindo. Veja, as 30 plantas vão ser prejudicadas. Mas veja, aqui ó, serão prejudicadas as 30 plantas. Aí ele disse assim, uma foi prejudicada pela praga. Nós temos 30 plantas que são iguais. Uma foi prejudicada pela praga. Quantas outras vão ser prejudicadas? Então, além daquela uma, as outras 29, você está entendendo? Então pode ser que ele queira que você responda o número 29, né? A planta que foi atacada e se prejudicou, mais as outras 29 plantas, totalizando as 30 que ele cita na questão, né? Aí, como ele pede para justificar, falando da parte de reprodução, eu coloquei aqui, ó, pois todas elas foram retiradas de uma mesma laranjeira, tá vendo? Todas apresentam a mesma carga genética, são clones, são indivíduos geneticamente idênticos, né? Logo são igualmente susceptíveis à referida praga, são sensíveis à praga, então todas vão ser prejudicadas. Beleza? Então na tua justificativa você teria que falar um pouquinho sobre a reprodução assexuada. Fechou? Vamos ver para o item B. O item B diz assim, ó, ele fala assim, de acordo com a planta desenvolvida, o cavaleiro irá produzir somente laranjas, limões ou os dois frutos? Gente, pensa comigo. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Ó, esse cavaleiro aqui é laranja. Então, tudo que tem aqui é laranja. E somente o cavalo é limão. Então, o cavalo está daqui para baixo. A copa da árvore é uma copa da árvore formada a partir de um material genético de laranjeira. Então todos os frutos formados serão, obviamente, de laranja. Combinado? Tua resposta teria que ser essa. E ainda ele fala assim, ó, no item B, ele diz assim, ó, como as células das raízes do cavalo conseguirão reservar matéria orgânica e sobreviver se não há folhas pertencentes ao cavalo? Gente, é uma questão de observação, né? Como é que a célula da raiz, geralmente ali tem um parente mamilífero, né? Como é que ele vai formar reserva? Como é que ele vai formar amido se ele não tem folha? Ele não tem folha, mas ele está acoplado a uma planta que é a cavaleira, que é a laranjeira. A laranjeira vai conseguir fazer fotossíntese, vai conseguir formar sacarose e pelo floema a sacarose vai descer, vai chegar na raiz e aí as células da raiz vão pegar a sacarose e vão conseguir formar amido. Então a reserva vai ser formada. Vai chegar a seiva elaborada via floema. Ela não está desconectada da planta. Ela vai usar todo o carboidrato produzido pela planta cavaleira, que no caso é um pé de laranja. Então eu marquei aqui para vocês, olha lá. Irá produzir somente laranjas, primeira pergunta do item B. E as células das raízes do cavalo conseguirão formar reserva de matéria orgânica, no caso amido, e com isso sobreviverão, pois recebem seiva elaborada via floema da planta cavaleira, que é a laranjeira. Então você ia ter que, né, falar um pouquinho sobre isso para poder aí levar um 10 na questão número 1. Vamos para a questão número 2. Número 2, temos uma questão de zoologia. Temos uma questão aqui envolvendo o animal. Não sei se você, ao olhar o animal, já reconheceu. Acho que sim. A figura ilustra a parte do corpo de um animal que vive em terra úmida. Em destaque estão as estruturas importantes para a osmorregulação, né? Qual é a estrutura? Olha lá, metanefrídeo. Aí eu quero que você olhe, nós temos um metanefrídeo de um lado e um metanefrídeo de um outro lado. Nós temos um par de metanefrídeo, né? Olha lá como é que fica, certo? Um parzinho de metanefrídeo, nefróstoma, que é a parte interna do metanefrídeo, que vai captar as excretas nitrogenadas. Aqui é o X, né? Aqui tem um líquido, a gente vai falar dele já, né? E aí você olha assim no corpo do animal, se você olhar direitinho aí, você percebe de forma muito nítida, né,
que o corpo do animal é todo dividido em anéis, enfim, tá na cara que é um anelídeo, né? Uma das coisas assim que mais chama a atenção no anelídeo é essa metameria, né? Essa divisão em anéis, e nós temos um par de metanefrídeos em cada anel do anelídeo, em cada metâmero. Você pode olhar aqui, ó, né? Que fica muito evidente que isso está acontecendo. Olha aí, né? Olha o anelzinho aqui. E o que a gente fala sempre, né? Ele capta a excreta sempre do metâmero anterior, né? Tá vendo aqui? Ele capta excreta aqui, né? E a excreta é jogada sempre no de trás. Ele capta aqui, a excreta é jogada sempre no de trás. Aí tem esses buraquinhos, nefridióporo, né? Então ele põe aqui urina, né? Tá excretando aí. E aí no item A, ele pergunta assim: cite o filo a que pertence o animal dessa figura e como se denomina a condição de organização interna que se repete ao longo do eixo anteroposterior do corpo desse animal. Quer dizer, ele é todo dividido em segmentos. Então eu coloquei aqui só para a gente, olha lá. Isso é o que, gente? Tá na cara que é um anélida, né? Tá aqui, ó, filoanélida. Característica marcante desses animais: eles apresentam corpo longo, cilíndrico e todo segmentado em anéis, que são os metâmeros, ó, metameria interna e externa, tá? Então ali é o corte do corpo de uma minhoca. Então você não poderia de forma alguma, quem assistiu a aula de zoologia, esquecer que nós temos aqui o anelzinho, né? Corpinho todo segmentado, para a respostinha ficar lá. Filoanélida, e a condição de organização descrita é denominada metameria. Tá bom? Essa é a resposta do A. Item B. Item B diz assim, ó. Cite o nome do líquido apontado na figura pela letra X, ou X aqui, né? E qual é a vantagem desse líquido no corpo do animal em questão, né? Esse líquido traz o quê? Qual é a vantagem de ter um líquido como esse? Bom, primeiro, ia ter que lembrar de um corte como esse, né? A gente, quando vai dar aula dos animais todos, a gente faz sempre questão de fazer o desenho da morfologia externa e da morfologia interna. E o aluno chia, né? O aluno botânica e zoologia, não, é desenho, mas precisa memorizar, mas gente, não tem jeito, né? A gente não passa porque acha bonito, passa porque pode cair, como está caindo aqui. Aí se o cara não viu um desenho como esse aí, ele não consegue chegar. Ele não sabe o que o cara está querendo dizer na letra X. Ele não consegue reconhecer o animal. Não foi dado um texto, foi dado uma imagem para você poder fazer o reconhecimento, né? Então, se você olhar por dentro, né, ele está apontando uma área como essa aqui, ó. Aqui tem um líquido. Isso é o quê? O celoma. O líquido que tem aí é o líquido celomático, né? Você vê, o anélida é um filo muito marcante, porque antes do anélida nós temos plateuminto, que é um acelomado. Depois nós temos o nemateuminto, que é um pseudocelomado, vem o anélida, que é celomado. Só que esse celoma é preenchido com líquido, ele tem líquido. E esse, ó o metanefrídeo aí, né? Ó. O metanefrídeo está aqui, ó, tá vendo? E aqui no celoma, o que acaba acontecendo? Quando o animal tem troca gasosa, muito do oxigênio cai no líquido celomático, então o líquido celomático ele facilita essa distribuição de gases respiratórios. Muito do alimento que é absorvido pelo intestino, apesar do animal ter vaso sanguíneo, tá aqui um vaso, tá aqui outro, muito do alimento é absorvido e cai no líquido celomático, e o líquido celomático distribui o alimento. Muito da excreta que o animal produz cai no líquido celomático aqui, ó. Ó, a abertura aqui, ó, do metanefrídeo. Muito da excreta cai aqui por dentro, ó, e depois dá a volta e sai pela lateral. Então ele facilita muito a distribuição de muitos compostos como esses que eu citei para você. Então aqui, olha lá, né? Que líquido que nós temos ali? Líquido celomático, e esse líquido facilita a circulação de vários tipos de compostos, tais como gases respiratórios, alimento e excreta. Tá bom? Então era isso que ele estava esperando aí, que você colocasse na questãozinha de zoologia. Bom, vamos para a próxima. Olha aí. De novo, zoologia com foco em um filo que a gente fala muito. Gente, tem dois filos que aparecem muito por conta das doenças das verminoses. Plateuminto e nemateuminto. Né? Quem fez mentoria aí com relação ao VUNESP, eu bati nessa tecla desde o começo, dizendo, olha, a zoologia é muito difícil não cair uma doença, não cair uma verminose, muito difícil. E aqui caiu uma, vamos ver se reconhece. Analise a figura que representa de forma simplificada o ciclo de vida de um verme parasita. Aí ele vem com a imagem, deixa eu tentar aqui aumentar a imagem para você, né? Tá aqui, ó, tá?
que acontece? A gente quando pega essa imagem e coloca aqui na nossa tela, ela perde muito da resolução. Mas olha um caramujo aqui, né? Isso aqui é uma cercária. A cercária está penetrando no homem, ó. Ele coloca o azul, água. E essa cercária entrando no corpo do homem, ela vai para a região hepática. E aqui aparece o Schistossoma mansoni, o macho com a sua forma clássica, a fêmea passando por dentro pelo canal ginecóforo, né? Aqui eles estão realizando o processo de reprodução sexuada. Essa fêmea depois se desloca pelos vasos mesentéricos até o intestino, deposita ovos, o intestino rasga, é rasgado pelo ovo e o ovo cai na água. E ao cair na água, tá vendo? Ele colocou fezes com ovo, ovo com espinho, e esse ovo eclode, vira uma larvinha que é o miracídio, e aí ele invade o caramujo, o bion palário, o planorbidae, e aqui ele se reproduz assexuadamente, sai cercária, invade o corpo do homem e assim sucessivamente. Então, eu acho assim, você aqui teria que conhecer, né, o ciclo da esquistossomose. Esse é o desenho que a gente sempre apresenta nas nossas aulas, né? Então tá aí. Você pode ver que aqui nós temos tudo bem bonitinho, para você não errar de jeito nenhum uma questão como essa. Homem como hospedeiro definitivo. Aqui nós pegamos os vasos mesentéricos, olha lá, o macho está aqui, a fêmea está aqui, né? Cópula dos vermes nos vasos mesentéricos, aqui está tendo a relação sexual entre os vermes, né? Aí a fêmea vem, deposita os ovos aqui, ó, na região intestinal, ó o ovinho com espinho, né? Os ovos saem nas fezes, o miracídio aparece, essa larva toda ciliada, ele nada até achar o caramujo, gênero Bionpalária, família Planorbidae. Aqui ele se reproduz assexuadamente, né, o miracídio, forma a rédea, depois cercária, a cercária sai do corpo e entra no homem ativamente, cai na circulação, vai de novo ali para a região hepática, para os vasos mesentéricos, fica adulto. Então no corpo do homem, o verme fica adulto, o verme se reproduz sexuadamente, o verme é extremamente ativo, o homem é hospedeiro definitivo e o caramujo é hospedeiro intermediário, né? E aí então, olha lá, o que ele pergunta aqui para você no item A? Qual parasitose está esquematizada na figura? Esquistossomose. Você ia ter que acertar o nome da parasitose. E aí ele pergunta assim, ó, no que cabe ao poder público, qual a melhor forma para a prevenção dessa parasitose? Bom, no que cabe ao poder público, a melhor forma de prevenção, sem sombra de dúvidas, é saneamento básico, é investir em saneamento básico para que as fezes que o indivíduo então vai eliminar do corpo caia num esgoto e esse esgoto venha a ser tratado para que esse ovo venha a ser desintegrado e não venha dar sequência no ciclo do parasita. Essa é a medida profilática que você deveria colocar. Não adianta você colocar evitar nadar em lago de coceira, porque isso muitas vezes não depende do poder público, né? Ele quer uma medida profilática que está atrelada ao poder público. O que o poder público pode fazer para diminuir os casos de esquistossomose, tá bom? Gente, depois tem o item B. Ó, o item B diz assim, ó, analisando na imagem o ciclo de vida e considerando a produção de gametas desse parasita, cite o número que representa o estágio de vida onde há maior chance de gerar vermes descendentes com maior variabilidade genética. E o que ocorre nessa fase que permite essa variabilidade? Gente, onde que nós vamos ter mais variabilidade genética? Nós vamos ter mais variabilidade genética na reprodução sexuada. E reprodução sexuada, ele está fazendo aqui, ó a imagem. Isso aqui é o macho e ele está aqui copulando com a fêmea, essa é a fêmea. Então é no número 7, onde está ocorrendo o processo de reprodução sexuada, porque ele está perguntando, né? Ele diz assim, ó, onde, que figura e o que ocorre nessa fase que permite essa variabilidade? Ocorre fecundação, ocorre reprodução sexuada, né? Você tem uma variabilidade de gametas enorme geneticamente falando, né? E como a fecundação é algo aleatório, você pode formar vermes com uma diversidade genética relativamente grande. Então marquei aqui, número 7, nessa fase ocorre reprodução sexuada entre os vermes. É isso que ele gostaria que você respondesse aí no item B de bola. Fechou? Vamos pro próximo. 4. Um consórcio de cientistas de cerca de 30 instituições
chamado telomere to tomelere, é o T2T, e uma referência ao famosérrimo telômero. E esse consórcio publicou uma versão preliminar de um artigo que descreve o primeiro sequenciamento completo do genoma humano, no qual foi adicionado o material genético que faltava. Os pesquisadores adicionaram 200 milhões de pares de bases de DNA e 115 genes ao trabalho do projeto Genoma Humano, iniciado em 1990. Então ele está dizendo desse grupo e tal, onde foi inserido pares de bases nitrogenadas, mais de 100 genes, 115 genes para ser exato, para que o projeto Genoma ficasse completo e pudesse então ser utilizado como referência. Ele diz aqui, ó, desenvolver novos recursos para combater ou inibir surgimento de doenças hereditárias é o que justifica o investimento de tempo, dinheiro e pessoal no sequenciamento do genoma, né? Bom, ele faz todo esse texto muito legal e tal, e aí vem com perguntas, né, envolvendo essa parte meio biotecnológica, envolvendo o conhecimento de ácido nucleico e tudo mais. Então ele diz assim: quais bases bioquímicas do DNA foram adicionadas nesse estudo? Eu, particularmente, vou ser muito sincero com vocês, achei a pergunta muito assim, aberta, dá margem para muito tipo de resposta. Qual base química? Eu responderia nucleotídeo, porque o DNA é feito de nucleotídeo. Só que será que ele quer que você responda sobre base nitrogenada? Então você vai ter que usar uma expertise, eu vou te mostrar como é que eu respondi, né? E cite um dos componentes químicos que é específico da molécula de DNA e está ausente na molécula de RNA. Então, aqui dá para citar duas coisas. Você quer ver? Ó, primeiro, a gente tem que lembrar que o DNA é formado por nucleotídeos, são os seus monômeros, né? Então a sua base bioquímica são os monômeros, né? E esses monômeros são os nucleotídeos, feitos de grupo fosfato, feitos de uma pentose, um carboidrato com 5 carbonos, que é a desoxirribose, e feito de base nitrogenada. E as bases nitrogenadas que nós temos no nucleotídeo, que formam o DNA, são adenina, guanina, citosina e timina. Então isso forma o DNA. Se você olhar o DNA aqui, ó, maior, né? Cadeia dupla de polinucleotídeo, adenina ligando com timina, guanina ligando com citosina, tá vendo aí, ó, né? Aqui, ó, né? Timina com adenina, guanina com citosina. Você sabe que a timina é exclusiva do DNA, não tem no RNA. A própria desoxirribose, né? Não tem no RNA. O RNA tem ribose. Se você olhar aqui, dá uma olhadinha no RNA. Olha lá, RNA. Também feito de nucleotídeo. Também tem grupo fosfato. Só que dá uma olhada aqui, ó. Ó a pentose, ó. É uma ribose, ó. Tem uma diferença no carbono 2. O carbono 2 nessa posição, no DNA, é só H. Aqui é OH. Então isso é uma ribose, lá uma desoxirribose, né? E as bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, e aqui tem o uracilo no lugar da timina. Então, qual que é a base bioquímica do DNA que foi acrescentada no projeto, né? Eu coloquei aqui a molécula de RNA representada, né? Cadeia simples, e eu marquei na resposta lá. Foram acrescentadas nucleotídeos, né? Compostos por grupo fosfato, por pentose, que no caso é uma desoxirribose, e bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e timina. Pode ser que de repente você só colocou base nitrogenada e ele tenha aceito, né? Mas quais bases químicas foram acrescentadas? Bases químicas, para mim, é a base da molécula. E a molécula de DNA, a base dela são os nucleotídeos. Agora, se quisesse base nitrogenada, teria que falar quais bases nitrogenadas, sabe? Ser mais específico. Então, para não correr risco de repente, deixar uma resposta ali que não é a que ele gostaria que você respondesse, eu coloquei assim, tá? E um componente químico que é específico do DNA e está ausente no RNA, eu coloquei a timina, mas se você colocasse que nós encontramos aqui
no DNA a desoxirribose e no RNA a ribose, também é algo que, né, é específico do DNA, você não encontra no RNA, tá? Bom, depois ele diz assim, os telômeros são regiões específicas dos cromossomos. Onde se localizam os telômeros? Você lembra? Telômero fica sempre na ponta do cromossomo, né? Sempre na extremidade das moléculas de DNA. Sempre nas extremidades. E ele diz assim, ó, explique como os telômeros podem indicar o envelhecimento de uma célula somática adulta. Bom, gente, você vai ter que lembrar um pouquinho sobre a aula de telômero. E se você lembrar sobre a aula de telômero, o que são os telômeros? Ó, existem vários tipos de sequências moderadamente repetitivas no genoma do eucarioto. Então, todo o genoma de eucarioto, na ponta do DNA, você tem sequências repetitivas. Veja, um tipo é importante na manutenção dos finais de cromossomos quando o DNA é replicado. E aí, lembrete, a replicação do DNA ocorre de forma diferente nas duas fitas. A gente tem a fita líder, que ela duplica de um jeito, tem a fita retardada que duplica de outro, mas em resumo, toda vez que o DNA vai sofrer uma replicação, ele perde uma pontinha. E essa pontinha que ele perde é o telômero. Cada replicação do DNA, ele perde uma pontinha. Vai replicar de novo, perde uma pontinha. E quantas vezes uma célula somática não é replicada? Quantas vezes uma célula somática não tem que sofrer mitose? E o DNA não tem que se replicar. E essa pontinha que é o telômero vai sendo perdida. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, essas extremidades são cortadas. Os cromossomos se tornam cada vez mais curtos a cada ciclo celular. Toda vez que replicar o DNA e a célula for fazer mitose, um pedacinho foi perdido. E aí dá uma olhada. Com o tempo, isso causa um envelhecimento e uma morte celular. Você fala, professor, por quê? Porque é assim, você vai perdendo, vai chegando uma hora que essa área, a gente diz que é uma área de segurança, né? Essas repetições, elas não têm funções metabólicas. Elas não produzem RNA mensageiro, nada disso. Mas chega uma hora que você gastou tanto o telômero que você começa a entrar numa área que você não pode perder. E isso começa a comprometer a formação do RNA mensageiro e comprometer a formação de proteína. Então aí ferrou, né? Aí, existem vários tipos de sequência, né? Os telômeros no ser humano aqui, ó. Em humanos a sequência é TTAGGG, tá? E ela se repete mais ou menos 2.500 vezes em cada fita de DNA. Então dá para perder aí 2.500 vezes, né? Parece muito, mas não é tanto assim. Se fosse suficiente, a célula não envelheceria, né? Então, olha lá, eu até coloquei um pedacinho aqui para vocês, né? Dá uma olhada aí. Tá vendo? Ó? Esse pedacinho aqui é um telômero, né? Então ele vai ser perdido, quando for replicar, fica de novo um pedaço que não tem encaixe, vai ser cortado, aí vai replicar, vai ficar de novo esse pedaço, vai ser cortado, vai replicar. Esse é o telômero, né? Então, tá aí. Olha lá, resposta. Os telômeros se localizam nas extremidades das moléculas de DNA e durante as várias divisões celulares sofridas pela célula somática, ocorre um desgaste dos telômeros. Esse desgaste acaba, com o passar do tempo, afetando áreas importantes do DNA e assim prejudica a atividade, causando problemas metabólicos e o envelhecimento da célula. Essa seria sua resposta ideal. Espero que, se não fez assim, foi mais ou menos assim, tá bom? Lógico que tem a sua expertise, né? Você vai escrever isso aí com as suas palavras. Questão número 5, uma questão que já envolve fisiologia humana, mas não tem, não tem nega, né? Genética, citologia, fisiologia humana, ele vem para cima. Ecologia. Olha essa questão. Analise a figura que ilustra um dos tipos de inervação que ocorre no corpo de uma pessoa saudável. Então ele põe um órgão do sistema nervoso central. Eu acho que você acertou. O sistema nervoso central tem dois, encéfalo e medula espinhal. Ó, só pelo aspecto, né? É uma medula espinhal. Aqui fora está a substância branca e aqui dentro está o que a gente chama de H cinzento, né? Ó, substância cinzenta formando esse H aqui, tá vendo? Né? Aqui. Beleza? Aí ele vem, inervação somática, vem com a inervação, olha. Aqui mostrando as bainhas de mielina muito bem formadas,
os nódulos de Ranvier, ele vem, quando chega no fim, aqui tem músculo esquelético e ele está liberando substâncias químicas. Cara, o esquema é fantástico. Ele quer que você acerte. Ele quer assim, ó, se você assistiu o professor explicando sobre isso e você lembra vagamente, você vai acertar. Porque o músculo esquelético é o único músculo de contração voluntária. Essa inervação não tem sinapse interneural. Você pode ver que o corpo celular está saindo aqui, ó, e ele vem embora até o final. Não tem sinapse interneural. Vai ter só no final uma sinapse intermuscular, tá vendo? O neuromuscular. Ó. Aqui, ó, qual que é o neurotransmissor que uma inervação joga no músculo para o músculo entrar em contração? Acetilcolina. E aí ele vem e pergunta assim, ó, cite o nome do órgão do sistema nervoso central que está parcialmente representado nessa figura. Então você ia ter que falar medula espinhal, né? E qual estrutura óssea protege esse órgão? Não tem como errar. Olha isso aqui. Hã? Olha a medula espinhal aqui. Aqui está sendo visto lateralmente, ó, visto frontalmente. Você está vendo o H cinzento aqui que a gente fala, essa massa cinzenta, né? Essa é a medula espinhal. E quem está aqui em volta protegendo a medula espinhal? As vértebras, né? As vértebras. Agora, se você pegar a medula de fora a fora, você tem várias vértebras, como você está vendo aqui. E isso vai formar a coluna vertebral, né? Então, você colocar aí vértebras, coluna vertebral, seria a proteção que é dada à medula. Então, a respostinha aqui está lá. Estrutura é a medula espinhal, né? Sistema nervoso central. E a estrutura óssea que protege esse órgão chama-se vértebra, formando aí a coluna vertebral. Agora veja, ele diz assim, ó, a toxina botulínica do tipo A está sendo usada nas aplicações estéticas para reduzir rugas e marcas de expressão e atua na inervação somática que faz sinapse com certos músculos. Em qual tipo de nervo periférico a toxina atua? A toxina atua aqui, ó. Hã? Atua aqui. Ele está pedindo aqui, ó, em qual tipo de nervo periférico a toxina atua. Então você vai ter que lembrar, como é que chama esse nervo aqui? Né? Porque a toxina vai bloquear aqui, ó. Para não deixar, porque quando a pessoa faz um preenchimento facial e tal, para não ficar com essas marcas faciais, é para interromper o músculo esquelético, que é aquele músculo que você contrai de acordo com a sua vontade. Quando você faz uma expressão, que você faz uma careta, né? Aí ele diz assim, ó, explique como essa toxina provoca na disjunção neuromuscular, mencionado o resultado que causa no músculo. Então, para você explicar o que ela faz, né? E o que ela acaba acarretando no músculo. Bom, eu trouxe aqui, ó, primeiro, uma divisão. Olha lá. Sistema nervoso periférico. Como é que ele é dividido? Via sensitiva. O que é a via sensitiva? São aqueles nervos que vão levar informação para o sistema nervoso central de que está acontecendo alguma coisa. Eu belisco uma pessoa e eu vou ter sensibilidade que está se beliscando. Isso é a via sensitiva. E tem a via motora. É a informação que vem do sistema nervoso central. E essa via motora, ela pode ser voluntária ou somática e pode ser involuntária ou visceral. Mas nós estamos falando de uma inervação que está indo no músculo esquelético, que tem contração voluntária. Então nós estamos falando o quê? Sistema nervoso periférico via motora do tipo voluntária ou somática. É essa a ramificação do sistema nervoso periférico que você tem que citar na sua resposta. E se você olhar aqui, ó, sistema nervoso voluntário. O que acontece? O corpo celular, onde é que ele fica? Olha lá, no sistema nervoso central. Você pode ver que o corpo celular estava dentro da medula. E ele saiu de dentro da medula. E quando ele saiu, ele estava altamente mielinizado. Ó. Várias bainhas de mielina aqui. E aí, nenhuma sinapse. E no fim, ele entrava no músculo esquelético liberando o quê? Acetilcolina. Para estimular o músculo a entrar em contração. Então, você com esse conhecimento sobre tecido nervoso, sobre fisiologia do sistema nervoso, você vai conseguir acertar a questão. Olha isso aqui. Com relação ao botulismo. Botulismo é causado por uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Uma bactéria anaeróbica, né? Altamente resistente, produz muito esporo. E
ela produz toxina e essa toxina ela gera intoxicação, porque ela vai atuar, dá uma olhada, bloqueando os sinais nervosos para o músculo. Ela atua bloqueando, não deixando a acetilcolina chegar nos músculos. Ela bloqueia a liberação. E aí o músculo não tem como contrair. E no momento que não tem como contrair, olha lá, pode levar à morte por parada respiratória e cardíaca. Mas o que acontece? Nós não estamos falando da doença, nós estamos falando da aplicação que se faz da toxina, né? Em regiões que você quer paralisar durante um tempo. Nós não estamos falando de grandes concentrações, né? Bom, resposta então ficar aí, sistema nervoso periférico via motora voluntária ou somática, tá aqui ó, tá? E a toxina age bloqueando a liberação de acetilcolina na sinapse neuromuscular e com isso causa paralisia muscular periférica, não deixando ter contração. Isso seria a resposta do item B. Fechou? Vamos pro próximo. Vacinas gênicas são uma nova realidade para a humanidade. Vacinas gênicas consistem em introduzir no organismo humano partículas de DNA ou de RNA que têm informações bioquímicas do micro-organismo patogênico e que devem estimular a resposta imune. Uma dessas vacinas é a de RNA mensageiro, a qual contém moléculas de RNA envoltas por uma capa lipídica, as quais conseguem penetrar nas células humanas. Essas moléculas de RNA mensageiro, por sua vez, contêm uma sequência genética para a síntese de um antígeno presente normalmente na superfície de micro-organismos aos quais se quer prevenir. Então ele cita, ele faz uma descrição, né, de como é que é a base da produção de uma vacina de RNA mensageiro. Bom, acompanha comigo. Quais estruturas celulares são as responsáveis pela tradução da molécula de RNA mensageiro viral, que é introduzido no organismo humano pela vacina gênica? Gente, só tem uma estrutura na célula que faz tradução. Você sabe qual é, eu vou te mostrar já, mas qual é a estrutura, a organela que faz tradução? Seja ela livre no citoplasma ou seja ela presente no retículo endoplasmático, né? É o ribossomo. A tradução desse RNA mensageiro levará à síntese de um tipo de substância, de que tipo de substância orgânica? Gente, olha isso aqui. Você aprende em citologia que gene é um pedacinho de DNA que produz por transcrição um RNA mensageiro e o RNA mensageiro é traduzido pelo ribossomo e a partir da tradução produz uma cadeia polipeptídica, ó, que muitas vezes sozinha já é uma proteína. Outras vezes tem que se unir com outra ou outras cadeias para formar uma proteína, mas que vai formar um polipeptídeo vai, que é uma junção de muitos aminoácidos. Então a resposta desse item seria: a tradução é feita no ribossomo e levará à produção de um polipeptídeo, né? E ele pode até aceitar se você colocar proteína, né? Uma resposta um pouco mais simplória, mas eu acho que ele vai aceitar. Tá bom? Essa seria a resposta do A. Gente, quando chega no B, uma vez administrada a vacina de RNA mensageiro, quais tipos de linfócitos serão estimulados pela presença de antígeno viral sintetizado no organismo humano? A partir do momento que você inocula aquele RNA mensageiro, que tipo de linfócito vai ser estimulado no corpo, né? Qual é o linfócito que vai ser estimulado? Ou quais, né? E aí ele diz assim: normalmente a imunidade obtida pela vacina de RNA mensageiro dura longo tempo. Por que dura longo tempo? Por que isso acontece? Gente, eu fiz um post já faz um tempinho, quando começou a surgir a vacina de DNA, a vacina de RNA. Eu fiz 2 posts explicando como é que funcionava a vacina de DNA e como é que funcionava a vacina de RNA. Foi muito curtido, o pessoal gostou muito, elogiou foi bem legal, bem legal. Então eu vou usá-lo para poder explicar. Ó, como é que é a vacina de RNA? Olha lá, o RNA é colocado no interior de uma cápsula lipídica que possibilita a sua entrada na célula. Então você injeta, olha lá, né? Você tem uma capinha de lipídio e o RNA do vírus, seja lá do que for, lá dentro.
A hora que você injeta, a capinha de lipídio, ela bate na membrana e ela joga o RNA mensageiro para dentro. Tá vendo? Olha lá. Uma vez que o RNA mensageiro está aqui dentro, tá vendo esse pedacinho aqui, ó? Ele vai ser traduzido pelo ribossomo da célula. E vai começar a aparecer polipeptídeos, proteínas, geralmente, dentro da célula. E geralmente essas proteínas aqui acabam sendo liberadas, tá vendo? 2, a proteína do patógeno é produzida. E aí o 3, liberação do antígeno. Então, com aquela molécula de RNA mensageiro, você produziu a proteína que vai funcionar como antígeno para desencadear toda a imunologia no corpo. Aí isso geralmente é liberado pela célula que produziu, né? E uma vez liberado, geralmente quem vem pegar são os macrófagos. Eles vêm, fagocitam essa proteína, que é um antígeno, manda para o complexo Golgiense, o complexo Golgiense põe na membrana plasmática, ó. Ele fagocitou e olha ele colocando na membrana plasmática aqui, ó, né? Antígeno do patógeno exposto pelo macrófago. E aí ele apresenta isso para o linfócito T, para ser mais específico, o linfócito T CD4, linfócito T auxiliador. E aí ela, tá vendo? Olha o linfócito T auxiliar aí, ó. Ele está reconhecendo o antígeno. Quando ele está num processo de reconhecimento, você sabe que o macrófago libera compostos químicos no linfócito T e o linfócito T CD4, auxiliador, ele se multiplica. Você fala, puxa vida, então um que vai ser estimulado a se multiplicar vai ser o linfócito T CD4? Vai. Você pode chamar de linfócito T CD4, de linfócito T auxiliador, de linfócito T helper, tudo isso vale. O que esse cara faz? Esse cara sai procurando um linfócito B de bola que tenha receptores que possam reconhecer aquele antígeno e aí ele se acopla no linfócito T auxiliar e o linfócito T auxiliar ele começa a liberar citocinas em cima do linfócito B para que o linfócito B passe a se multiplicar muitas vezes e parte desse linfócito B que se multiplicou possa produzir e liberar mais desses receptores que você está vendo aqui, olha lá, que vão ser os anticorpos. Aí, ó. Hã? Tá vendo? Esse linfócito B, ó a clonagem que ele faz, ó. Tá vendo? Um monte igual, ó. Um monte. E aí uma parte, né, vai produzir, liberar anticorpos e quem liberou vira plasmócito. Após a liberação do anticorpo, ele vira plasmócito. Você fala, professor, então numa situação como essa a gente passa a ter bastante linfócito T, que foi quem fez o reconhecimento a partir do macrófago, né? E a gente passa a ter bastante linfócito B, que são as células de memória. É isso, professor? Os linfócitos, quando multiplicados em larga escala, a gente não usa tudo, a gente usa uma parte e fica um monte no corpo. E aí viram células de memória. É isso, é isso. Se esse antígeno entrar no corpo de novo, tá assim de célula de memória, a resposta é muito mais rápida. Muito mais eficiente, com muito mais anticorpos. Então eu marquei aqui, olha lá. Serão estimulados os linfócitos T no primeiro momento, né? Eu acho que só T tá bom, acho que não vai nem ficar se apegando a detalhes que você coloque TCD4, mas... E linfócito B de bola. Eu acho que esse aqui para ele vai ser o mais importante, tá? E a imunidade obtida pela vacina de RNA mensageiro dura um longo tempo porque estimulam a produção de células de memória. Você faz aí uma imunização primária com a vacina de RNA. Fechou? Show! Agora nós temos uma questão muito legal, muito bacana, muito. Envolve um pouquinho de fungo, envolve um pouquinho de planta, envolve um pouquinho de relações ecológicas. Micélio. Aí vem um depoimento. Passei 43 anos sobre a Terra sem ouvir falar nesse tesouro escondido nela. Dizer que micélio é um tipo de raiz não dá conta nem da ponta do iceberg submerso nas florestas, numa rede de troca de nutrientes e informações apelidadas de World Wide Web. Uma árvore doente se comunica com as parentes das redondezas por esse telégrafo de micélios. As primas árvores mandam nutrientes pelos mesmos micélios. Esses, por sua vez, cobram uma pequena porcentagem pelo serviço. Uma árvore bem relacionada pode morrer e ficar décadas de pé com auxílio
dos aparelhos familiares via drenos micélicos. Gente, isso é um livro que foi publicado, que explica, né, que as árvores nas grandes florestas se comunicam via fungos que formam micélios, e eu tenho uma rede de comunicação por esses micélios, e mostra que as árvores, elas se reconhecem, elas se ajudam. E aí vem um pequeno texto, né, de Antônio Prata, que foi extraído da Folha de São Paulo, de abril de 2021. Então, esse livro ficou muito famoso. Eu falo sobre esse livro nos posts que eu coloquei no Face, no Instagram. Quem quiser depois dar uma lidinha lá. Mas é muito legal, é um livro bem bacana, e você vê uma questão que está falando sobre o livro, né? E aí ele vem com perguntas. A que reino biológico pertencem esses organismos formadores de micélio? Né? Então, fungo, tá certo? Depois tem uma imagem aqui para te mostrar. E qual tipo de relação ecológica interespecífica se estabelece entre as árvores e os organismos formadores de micélios citados no excerto? Então, assim, ele está fazendo duas perguntas. A primeira, né? Olha lá, são fungos. Cara, você quando vai ter aula de fungo e a gente vai falar de fungo pluricelular, cara, a gente fala sobre os micélios, a gente explica o que é um micélio, a gente mostra o micélio vegetativo, que é aquele micélio que fica em contato com o substrato, a gente mostra que quando o fungo vai se reproduzir, ele forma um micélio reprodutor, o corpo de frutificação, que é essa área que fica acima do solo, produtora de esporo. Então o termo micélio aparece muito na explicação sobre fungo. Eu acho que você não teve problema com isso. E com relação a que tipo de relação ecológica nós temos aí, aqui, né, mostrando o corpo de frutificação, o micélio vegetativo e, olha lá, é um mutualismo. Ou mutualismo obrigatório, né? Tem autor que gosta ainda de usar mutualismo obrigatório e não obrigatório no lugar de protocooperação, né? Mas, olha lá, se você colocar mutualismo ou mutualismo obrigatório, beleza. Por quê? Porque essas árvores não conseguem sobreviver sem a ajuda desses fungos. E esses fungos também não conseguem sobreviver sem essas plantas, né? Olha o que acontece aqui, uma raiz de eucalipto, né? Com esse monte de fungo em volta, é o micélio. E aqui um corte mostrando, tá vendo? O fungo tá aqui, né? E ele está colocando as suas hifas para dentro da raiz. Para quê? Ele aumenta a superfície de absorção de água e sais para a planta, ele passa a captar mais água e sais, além de permitir a comunicação, né? E permitir com que uma planta possa ajudar a outra. Além disso tudo, ele ainda vai captar muita água e muitos sais para poder fornecer para a planta. É top, top, né? E a planta fornece nutrientes orgânicos para que os fungos não morram de fome. Tá? Isso é considerado, ó, tá aí, associação presente na maioria das plantas. A maior parte da vida nos ecossistemas terrestres depende derradeiramente dessa relação chamada micorriza. Esse é o nome, micorriza, né? É o micélio com a raiz de planta. Então, mutualismo é assim que você tem que imaginar a relação. Então tá aí, reino fungi, mutualismo, né? E depois no item B, fala assim, ó, as árvores que vivem associadas aos micélios têm maior atividade meristemática. Tecido meristemático é aquele tecido que faz mitose, permite o desenvolvimento, o crescimento da planta. E são maiores quando comparadas com as árvores isentas de micélio. Explique por que isso ocorre. Gente, acabei de mostrar na figura. Se você colocar micélio na raiz, você vai aumentar a absorção de água e sais, tendo mais matéria-prima para a planta consegue realizar mais fotossíntese, produzir mais alimento, e aí ela consegue crescer, obviamente, muito mais do que uma planta que não tem essa ajudinha de fungo. Então eu marquei aqui, ó, olha lá, porque essa associação permite às plantas, além do auxílio por parte de outras plantas, uma maior absorção de água e sais e assim uma maior atividade metabólica. Então é isso que eu espero que você tenha colocado aqui no item B. Fechou? Vamos para o próximo. A displasia ectodérmica anidrótica é uma doença genética de herança recessiva ligada ao sexo. Aqui, ó. Tá? E está relacionada à distribuição de glândulas sudoríparas no corpo. Mulheres heterozigóticas podem apresentar regiões do corpo com e sem essas glândulas.
Nas regiões onde há formação das glândulas, o alelo é dominante, né? Então, se o gene for dominante, a glândula vem. O alelo é dominante do gene que se manifesta, e nas regiões em que não há formação de glândulas sudoríparas, o alelo é recessivo. Então ele está falando de mulher heterozigota, ela tem um gene dominante e um gene recessivo, ele está dizendo, ó, onde o dominante se manifesta, vem glândula. Onde o recessivo se manifesta, não vem glândula. Bom, mulheres homozigotas recessivas são bem raras na população e o quadro clínico é bastante complexo. Bom, aí vem. No que se refere às glândulas sudoríparas, qual tipo de problema fisiológico uma mulher homozigota recessiva para o alelo dessa doença manifestará no corpo, e cite o genótipo dessa mulher? Bom, para começar, você ia ter que lembrar que nós estamos falando de herança ligada ao sexo. Herança ligada ao sexo é definida como, quando os genes envolvidos se situam no cromossomo X, em sua porção não homóloga ao cromossomo Y. Ou seja, o gene só está no X. Se o gene só está no X e a mulher é XX, ela tem 2 genes para a referida característica. O homem é XY. E herança ligada ao sexo, o gene fica numa região do X que não tem homologia com o Y. Então o que vai acontecer? O homem vai ser hemizigoto. Ou ele vai ter o gene para doença ou não vai ter. Então não tem como ele ser heterozigoto. Ou ele tem um gene para normalidade ou ele tem um gene para doença. A mulher não. A mulher pode ser homozigota, ter os 2 genes normais, pode ser homozigota tendo os 2 genes para doença e pode ser heterozigota. Agora veja, uma mulher homozigota apresentará febre recorrente ou temperatura corporal acima de 37 graus Celsius, uma hipersensibilidade a locais quentes. Por quê? Porque uma mulher homozigota, ela não vai ter glândula sudorípara. Nos 2X dela tem um gene para doença, ela não forma glândula sudorípara. E aí, não formando glândula sudorípara, ela não produz suor. Então ela tem uma tendência de ter uma temperatura corporal acima do normal, né? Como se fosse uma febre constante. Além de outros sintomas que não vem ao caso para vocês. Vocês não são médicos, são vestibulando. Então é para dar um sintoma que tem uma relação mais direta com o processo, né? Tá aí. E o genótipo, olha lá, né? Eu peguei a inicial da doença, né? Que é o D, e pus um XDzinho e no outro XDzinho. Esse é o genótipo, né? Ela é Dzinho, Dzinho, tá bom? Então, XDzinho, XDzinho. Agora perceba, qual fenômeno ocorre no cromossomo sexual que explica o fato de mulheres heterozigotas apresentarem o corpo regiões com e regiões sem glândula sudorípara? Por que dificilmente haverá 2 mulheres heterozigotas com as mesmas regiões do corpo com glândulas sudoríparas? Gente, para responder essa, você ia ter que lembrar de inativação do cromossomo X em fêmea de mamífero, no caso da mulher. O que acontece numa situação como essa? Fêmea de mamífero possui o dobro de cromossomo X comparado com os machos. O macho tem um X só, a fêmea tem 2. E acontece um fenômeno aqui, que é, na fêmea, um cromossomo X em cada célula torna-se quase completamente inativo. Praticamente durante a interfase, que é quando o DNA produz RNA mensageiro, um dos cromossomos X da mulher, praticamente 85% dele é condensado para ele não trabalhar. Para ele não trabalhar, para fazer uma compensação de dose, já que o homem tem um X só funcional, a mulher também teria que ter basicamente um. Então ela pega o outro e ela quase que condensa inteiro, formando a cromatina sexual corpúsculo de Barr. Que quando você olha um núcleo de uma célula num período interfásico, o corpúsculo de Barr geralmente é essa massa que aparece aqui, a carioteca, ela parece meio grudadinha assim na carioteca, sabe? É essa massinha que fica aí, né? Essa é a cromatina sexual. Aí você fala, puxa vida, e aí? E aí que dá uma lida. A maioria dos genes, que formam o corpúsculo de Barr não é expressa. Então, você imagina que o gene dessa doença fica numa área e essa área pode ficar inativa. Você imagina uma mulher heterozigota que ela é XDzão, XDzinho. E tem células que esse Dzão aqui,
vai entrar na cromatina sexual e não vai trabalhar. E vai ficar funcional o Dzinho. E aí, naquela região não vai ter glândula sudorípara. Mas tem X na mulher que quem vai condensar é o lado que está o Dzinho. E o Dzão vai ficar liberado. E ele vai trabalhar. Olha que loucura que é. E a mulher ficou um indivíduo em mosaico. Aqui, ó. Dá uma olhada. A seleção de qual cromossomo X formará o corpúsculo de Barr ocorre de forma aleatória e independente em cada célula. E aí, olha lá, as fêmeas consistem em um mosaico de 2 tipos de célula. Célula com X ativo que veio do pai e célula com X ativo que veio da mãe. A mulher não tem 2X? No caso da questão, não tem o Dzão em um e o Dzinho no outro, imagine que o Dzão veio do pai, imagine que o Dzinho veio da mãe. Tem célula que o Dzão vai ficar ativo e tem célula que o Dzinho vai ficar ativo. Um indivíduo em mosaico é um indivíduo que a carga genética nas células, elas são diferentes. Uma célula, um gene vai ficar ativo, então a mulher tem isso, né? E aí, olha lá, se uma fêmea é heterozigota para uma característica ligada ao sexo, XAzão, XAzinho, que no caso do nosso exercício eu pus Dzão e Dzinho, cerca de metade das suas células expressarão um alelo, ao passo que a outra passará a expressar o outro alelo. Ou seja, basicamente metade das células vão ter o Azão condensado e a outra metade vão ter o Azinho condensado, né? E aí eu marquei assim, ó. Ocorre a formação da cromatina sexual, onde um dos cromossomos X mantém-se quase totalmente condensado durante a intérfase. E assim causa inativação dos genes presentes nessa área. Então, expliquei o que é a cromatina. Em casos de mulheres heterozigotas, olha lá, XDzão, XDzinho, a cromatina sexual pode inativar o gene dominante Dzão em algumas células, em outras, o Dzinho. Dificilmente duas mulheres heterozigotas apresentarão a mesma região do corpo com as cromatinas sexuais formadas, porque a cromatina sexual é formada de maneira independente em cada uma das células, podendo inativar o gene dominante Dzão ou Dzinho. Então, inativar exatamente numa mesma região, em duas mulheres heterozigotas, nos mesmos pontos, com a quantidade de célula que uma mulher tem, é quase impossível, né? Então, seria essa a resposta. Achei, de todas as questões, a que exigiria do aluno assim, um conhecimento mais top, né? É uma coisa mais detalhada, né? Numa resposta como essa aqui, tá certo? E com isso, fechamos aqui a resolução dessa magnífica prova da Santa Casa. Achei muito top. Espero de novo aqui, falo para você de coração, que você tenha acertado todas. Combinado? Gente, e quem gostou aí da resolução, deixe o seu like, sinalzinho aí de joinha, compartilhe o vídeo, mostre a resolução para os seus amigos para poder aí fomentar e a gente poder ajudar os vestibulandos de uma forma cada vez mais intensa, para que esse vídeo aí possa circular nas redes sociais, a gente possa se animar para fazer mais vídeos, tá bom? Forte abraço para você, desejo toda a sorte do mundo nos próximos vestibulares. Valeu, galera! Obrigado!